TV 247, quinta-feira, 2 de março, 13 horas. Começa aqui mais uma entrevista com um grande correspondente internacional, Pepe Escobar, diretamente de onde você fala, Pepe? Здравствуйте! Очень хорошо! Não entendi nada, mas tudo bem. I know, but é um equivalente russo de tudo bem, tudo legal. I'm in Moskva, capital do século XXI, moçada. Ok, ó. Olha aqui, melhor cappuccino a leste do Rio de Janeiro. Muito bem. Pepe, conta pra gente bom, quando você chegou em Moskva, como é que tem sido as suas impressões e o que você enxerga nessa cidade, em tese, em guerra? O que você está observando presencialmente aí? Bom, eu falei para o Leonardo, antes de começar, quantas horas eu tinha para explicar o choque cultural, filosófico e civilizacional de você desembarcar na capital do século XXI. A capital do século XXI, na Eurásia, é aqui. Aqui, o centro do mundo do século XXI, do século da Eurásia, é aqui. Não é Beijing, não é Xangai, é aqui. E eu vim para cá, entre outras razões, para comprovar isso em loco. É uma tarefa extremamente fascinante, árdua, e que já começou desde o dia que eu cheguei. Eu cheguei no domingo à tarde de Istambul, fiquei 6 horas caminhando sob rajadas de neve, parando nos meus lugares favoritos, especialmente para rever, para conversar, para examinar, inclusive o monumento aos heróis da guerra de 1991-1945, dei uma volta no Kremlin, e falei com muita gente por telefone, por e-mail e alguns ao vivo, sondando um pouco o mood da população também. E as minhas 2 primeiras impressões no dia, que é um choque brutal, a última vez que eu estava aqui, que eu vim faz 3 anos e pouco, ou seja, foi antes do Covid, minha última vinda a Moscou. E era um mundo que não existe mais, evidentemente. Então, essa foi a primeira viagem aqui depois do Covid e depois do início da operação econômica, da operação militar especial, que começou um ano antes. Eu cheguei no 2º dia do aniversário. O aniversário foi na sexta passada, eu cheguei domingo. Então, foi calculado a dedo de estar aqui nessa hora. E alguns dos meus amigos me disseram, você chegou na melhor hora possível, porque está tudo acontecendo aqui agora, ou envolvendo a Rússia e os parceiros. Por exemplo, hoje, no G20, em Nova Delhi, e eu tenho amigos que estão no Kerala agora, eles me falaram que como repercutiu na Índia o G20 de hoje. Todo mundo entendeu que a Rússia ia ser acuada de novo por esses paspalhos de quinta do Ocidente coletivo e que isso ia desvirtuar a agenda da reunião dos ministros das relações exteriores em Nova Delhi. Foi exatamente o que aconteceu. E o Lavrov, no final, na press conference dele, ele falou, olha, eu pedi desculpas formais ao governo indiano porque esses... Aí sou eu falando. Esses vagabundos, esses de quinta, desvirtuaram completamente a agenda por causa do ódio irracional deles em relação à Rússia. Eles não conseguiram realmente seguir a agenda em praticamente nada. A única coisa mais ou menos prática do G20 é que a União Africana foi aceita como membro do G20. Então seria um G21 a partir de agora, e a African Union, a União Africana, vai ser um membro à parte, como a União Europeia. Ursula von der Leyen estava na mesa, na grande mesa do G20 hoje, e ao lado do Little Tony Blinken. Então, só esses dois já explica por que a agenda do G20 foi completamente desvirtuada. E o governo indiano, grande mérito do governo indiano e do Jai Shankar, que é um ministro de Relações Exteriores de primeiríssimo nível, eles tiveram uma bilateral sensacional, o Jai Shankar com o Lavrov no dia anterior. Os indianos não permitiram que o negócio caísse na palhaçada mais absoluta, então guardou-se o mínimo de seriedade. Mas não teve uma declaração final, como tem em todos
esses meetings de altíssimo nível. Teve um documento, e obviamente porque na declaração final o Ocidente coletivo queria condenar a Rússia, não a guerra na Ucrânia como um todo, condenação da guerra, eles queriam condenar a Rússia. Então isso, claro, repercute, vem daqui. Essa semana eu entrei de cabeça no que está acontecendo aqui, porque eu fui à cúpula do Valdai, que é o principal think tank russo, sobre o Oriente Médio. Foi na terça e na quarta, acabou ontem, no final da tarde. E é uma longa história. Resumindo ao máximo para vocês, o Valdai é um think tank bastante ocidentalizado e bastante atlanticista. Mas eles têm um mérito essencial de todas as conferências e as cúpulas que eles organizam, eles trazem convidados interessantíssimos do mundo inteiro. Então, ontem eu tinha conversas off the record, por exemplo, excelentes com paquistaneses, turcos, iranianos, sul-africanos, gente do Oriente Médio, do GCC, do Gulf Cooperation Council, Kuwait, a assessora especial do presidente Assad na Síria, que é uma mulher, a Madame Shaban, que é uma mulher absolutamente extraordinária, brilhante, brilhante. Tem uma entrevista dela, mais ou menos em profundidade, que ela deu para a RT. Procurem, porque a RT não é censurada no Brasil, que eu saiba, né? Vocês podem ver na RT, ou vocês podem ver no site da RT no Brasil. Ela deu uma entrevista sensacional, onde ela conta basicamente como a Síria continua a ser vilipendiada, massacrada e isolada pelas sanções americanas, e esses nem se deram ao trabalho de ajudar a Síria depois do terremoto. E Madame Shaban diz claramente, eles não são civilizados o suficiente para nos ajudar depois do terremoto horrível que a gente sofreu. Então, é bárbaro você estar na mesma sala e ouvindo isso diretamente, né? O Pepe, você foi à Rússia por conta desse encontro no Valdai? Foi o seu objetivo? Não, eu tenho N objetivos. Eu vou ficar um mês aqui. Eu aluguei esse meu estúdio cubista porque eu quero ficar aqui um mês, que eu tenho muita gente para conversar. Das conexões e das conexões que estão me passando, já tem gente se oferecendo para mim, olha, fala com esse cara, fala com aquele, fala. Vai ter um congresso daqui a umas 2 semanas, onde o Lavrov vai estar, e eu fui convidado oficialmente também. Eu quero renovar os meus contatos com... Ontem, por exemplo, a RT me convidou e eles me gravaram 15 minutos no estúdio ao vivo, foi ótimo. Teve uma repercussão muito boa. Foi a minha primeira vez no estúdio da RT depois de alguns anos. Eu vinha muito aqui, eu gravei muita coisa no estúdio com eles. Foi todo mundo embora, mudou tudo. É uma garotada nova que está na redação, é uma redação enorme, um estúdio, um dos melhores estúdios de TV do mundo ainda, né? Com uma redação enorme de garotos. Os 2 únicos que sobraram da minha época é o âncora que me entrevistou, o Rory, e o outro âncora irlandês. Então sobraram os âncoras. E muita gente saiu, mudou, etc. E tal. Tem um turnover da RT é muito grande, né? Bom, então, por exemplo, eu fui ontem à Higher School of Economics, que é uma das melhores escolas de economia da Eurásia inteira, e uma das melhores do mundo, para uma palestra. E o nível dos estudantes de relações internacionais é um negócio que vocês do Brasil não devem ter a menor ideia. Garotos de 20, 21, 20 anos, por exemplo, estudando a geoestratégia do Ártico e a Rússia. É um negócio de altíssimo nível. As perguntas que eles fazem, altíssimo nível. Muitos deles, super importantes. Muitos deles, eu espero que isso possa se aplicar a estudantes brasileiros também. Eles estão aqui estudando com bolsas pagas pelo governo russo. Eu vi vários turcos da Ásia Central, tinha kirguizes e cazaques da Ásia Central, coreanos, sul-coreanos e iranianos. Eu espero que isso se aplique também à América do Sul e a brasileiros, argentinos, uruguaios, etc. e tal. É uma escola absolutamente extraordinária. Eles têm vários campos espalhados em Moscou, né? Eu fui no campus mais novo.
E aí, a semana que vem, eu vou no campus mais antigo, porque um dos meus interlocutores, com quem eu quero conversar muito, é o Sergei Karaganov, que eu entrevistei faz tempo, antes do Covid, justamente. E o Karaganov talvez seja o cientista político e o analista de relações internacionais mais bem formado da Rússia inteira. Eu quero ver se eu tenho uma conversa em profundidade com ele também, né? Então, tem uma agenda gigantesca, evidentemente. Os euroasiáticos, eu quero conversar com eles. O pessoal com quem eu já conversei no Valdai, incrível, professores turcos, paquistaneses. Teve um paquistanês que me deu uma aula de Índia-Paquistão em 15 minutos. Um negócio que você não vê em lugar nenhum. Você tem que conversar com um expert e off the record, né? Sensacional. Eu vou usar isso em colunas futuras, evidentemente. O pessoal de petróleo e gás do Golfo Pérsico, análise excelente de como o mercado de energia está mudando e como os árabes do Golfo estão se adaptando. Por que o Valdai é um think tank muito atlanticista? Não teve uma discussão muito em profundidade sobre o Petro-Yuan ainda. Isso é algo que a gente vai confirmar, vai conversar mais tarde, né? Mas, muito, muito importante, os convidados, mesmo, por exemplo, tinha um analista estratégico curdo do norte do Iraque, que hoje ele é um especialista em Oxford. Ou seja, ele é um iraquiano completo. Digamos, o seu imaginário e a sua cultura dominada pelo Ocidente, mas fazendo uma análise extremamente imparcial sobre a posição do Iraque no meio desse tabuleiro todo e entendendo perfeitamente a posição da Rússia no grande tabuleiro euroasiático também. Então, isso é que é o mais interessante nessas reuniões. Mesmo você vendo divergências ideológicas ou uma certa propensão a um atlanticismo completamente dépassé, mas como são escolas de altíssimo nível, dá para você ter uma conversa super séria com todos eles, sem entraves, entende? Muito legal. Interessante, isso é um detalhe lateral interessante também. Alguns dos russos, diretores de programas do Valdai, eles são mais atlanticistas do que os atlanticistas, por exemplo. Eu conversei com dois deles. Um deles é o Yukhanov, que é bastante conhecido no Ocidente, porque ele escreve em inglês, ele é citado pelos think tanks americanos, ele é um dos diretores do Valdai, etc. E o outro é o Timofev. O Timofev, ontem a RT publicou uma coluna dele, que é uma besteira absoluta, ele dizendo que breve os Estados Unidos e a China podem os dois perder o status de superpotência ao mesmo tempo. O que demonstra que ele não entende absolutamente nada de China. A China não quer ser uma superpotência. A China quer ser reconhecida pelo que eles fazem e pelo programa deles a longo prazo, que é basicamente um programa de comércio internacional acelerado, que é as novas rotas da seda, né? Mas o fato de você estar aqui e no meio de todos esses atores discutindo tudo isso é sensacional. Aí eu vou passar para outros, vetores também. Eu quero conversar com gente que é próxima dos líderes religiosos, eu quero ter conversas sobre o cristianismo ortodoxo russo. Já me convidaram para ir em cerimônias da Igreja Ortodoxa Russa, onde depois eu posso conversar com alguns deles. Então, olha, vai ser é tão rico o espectro de conversas e de troca de ideias e de preparação desse mundo multipolar, onde aqui é o vetor principal da construção do mundo multipolar, que, nossa, é um negócio que poderia ter um mês, imagina, é um aperitivo, teria que ser décadas. Obrigado, Pepe. Deixa eu só, então, voltar essa matéria aqui na tela. Você falou do G20. No G20 houve um encontro do Sergei Lavrov com Mauro Vieira, que é o chanceler brasileiro. E a Rússia disse que compreende a posição brasileira sobre o conflito na Ucrânia. Voto polêmico, eu queria te ouvir sobre isso, foi o voto na ONU do aniversário de 1 ano da guerra na Ucrânia, né? Eu queria primeiro te ouvir a respeito do voto brasileiro, por que o Brasil é o país que se distanciou dos BRICS, e essa posição diplomática da Rússia de compreender a posição brasileira. Eu refleti sobre isso nas minhas caminhadas matutinas aqui, Leonardo. A minha primeira
impressão é que não queria nem falar sobre isso. Porque ou eu seria linchado no Brasil, ou... Mas muita gente me perguntou. É extremamente delicado, porque se eu for falar realmente o que eu acho, eu vou ser linchado no Brasil. Fuck it. Mas as pessoas esperam que você diga o que você pensa. E daí que me linchem no Brasil? O que as pessoas esperam de você é a franqueza. Bom, vocês vão ter a franqueza absoluta, então, mas sem entrar em detalhes. Estrategicamente, foi um voto que nem se qualifica como infantil. Do ponto de vista do governo, do Lula especialmente, e do governo estar completamente cercado pelos suspeitos de sempre, que eu não preciso enumerar e vocês sabem muito bem, foi compreensível. Agora, eu tive uma confirmação off the record aqui, absolutamente bombástica. Eu tuitei e teve uma resposta brutal. Eu imagino que a maioria de brasileiros. Eu tive uma confirmação off the record de uma fonte de altíssimo nível, não posso dizer da onde vem, de que o Brasil nem se deu ao trabalho de avisar os outros 4 BRICS na ONU de que eles iriam votar a favor. Eu prefiro nem qualificar o que isso significa. Eu vou tentar atribuir isso a um deslize diplomático, para ser extremamente diplomático. Não é? Evidentemente que Lavrov, encontrando o chanceler brasileiro, ele vai dizer que a Rússia compreende, porque compreende mesmo. Os russos e os chineses sabem perfeitamente em que condições o Lula, especialmente, está cercado nesse atual governo brutal do Império em cima do Lula e em cima de personagens do dintorni, como dizem os italianos. Agora, isso é um problema seríssimo, porque as ramificações desse voto, tudo que acontece na ONU tem ramificações, né, Leonardo? E vocês todos. Vocês lembram do voto absolutamente errôneo, tanto da China quanto da Rússia, antes da invasão da Líbia, quando os dois se abstiveram? E vocês lembram exatamente o que aconteceu depois? Pois é, isso foi uma decorrência direta da abstenção dos dois. E isso durante a presidência Medvedev. Os russos, off the record, mais uma vez, até hoje eles lamentam esse voto de abstenção deles. Então a gente pode, inclusive, pensar que, realisticamente, esse governo brasileiro, a médio e longo prazo, pode seriamente lamentar esse voto que nem se qualifica como infantil, estrategicamente. O que o Brasil ganhou estrategicamente votando a favor dessa moção? Zero. Absolutamente nada. O que o Brasil ganharia se abstivesse como os outros 4 BRICS? Manteria o seu perfil no sul global inteiro como um dos líderes do mundo multipolar emergente, que é justamente o que mantém os 4 BRICS, mas no momento não mais o Brasil. E a credibilidade do Brasil frente aos 2 que realmente contam, que é Rússia e China, tomou um tombo. Uau! Vai precisar de muita coisa para se recuperar desse tombo. Eu fiquei muito... Vocês querem a franqueza? Eu fiquei muito triste. Sério, eu fiquei triste, eu fiquei abatido. Mas ao mesmo tempo, Pepe, você teve essa compreensão. Desculpa, você teve essa compreensão de que, como você falou, os russos e os chineses compreendem que o Brasil está cercado pelo imperialismo. Eu ia te perguntar exatamente isso, sobre as motivações, e você foi diplomático quando você falou das motivações. Você vê hoje, então, uma capitulação do governo Lula, uma submissão? Quer dizer, como é que você qualificaria? Quer dizer, uma falta de liberdade para uma política independente? Desculpe, Leonardo, caiu
Você pode repetir? Acho que caiu a Então, sua voz. eu ia te perguntar exatamente sobre as motivações desse voto. Você falou, o Brasil não ganha nada e o Brasil perde credibilidade junto à Rússia e China. Ao mesmo tempo, você falou que Rússia e China têm a compreensão sobre a fragilidade da posição brasileira neste momento diante do cerco imperialista, né? Você vê que, na sua opinião, já houve, então, uma capitulação na política externa? É muito cedo, Leonardo. Eu, você e todos nós esperamos que não. Mas o cerco, nossa, o cerco, isso, exatamente, esse voto, foi no dia seguinte ou pouco depois, me corrija se eu estiver errado, o Cristo Redentor envolto na bandeira da Ucrânia. Foi na sequência, né? Alô? O Cristo Redentor foi no dia do aniversário, um dia depois do aniversário. Ou foi no dia 24 ou dia 25, não me lembro. Sim, ok. Tudo isso tá na lista, Leonardo, vocês todos. Não se esqueçam que no deal mafioso da parte dos suspeitos de sempre, que foi fechado antes, inclusive, da vitória do Lula e depois elaborado pelo Jake Sullivan ao vivo, né? É uma série de mini capitulações e é uma série de ordens que vem diretamente da matriz. Um governo soberano como o governo brasileiro jamais faria um negócio desse. Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. A posição do Brasil, no mínimo, é uma posição de neutralidade. E, como membro dos BRICS, é uma posição de entender o que está acontecendo com um dos membros principais dos BRICS. Tanto assim que o Lavrov é um mestre absoluto em explicar aos ministros das relações a guerra na Ucrânia é um detalhe comparado com uma guerra civilizacional extrema entre o Otanistão, o Império controlando o Otanistão e a Rússia, que é uma guerra que vem desde a queda da União Soviética, desde o final da era Yeltsin, desde o discurso do Putin na Conferência de Munique em 2007, desde a primeira Revolução Colorida na Ucrânia, desde a Revolução em Maidan em 2014 e desde antes o início da operação militar especial, um pouco mais de um ano atrás, no Donbass. O objetivo principal, só existe um objetivo no Império, é desmembrar a Rússia, golpe de Estado, regime change e repartir as riquezas infinitas da Rússia com, evidentemente, os donos do show, que é uma oligarquia ocidental, uma plutocracia ocidental, onde não são todos americanos, são americanos e escolhidos vassalos europeus, que é o pessoal que manda no jogo mesmo, quem detém a mesa e quem detém o cassino. Esses vagabundos tipo Blinken, Sullivan, etc., esses não são nem peões, eles estão cumprindo ordens, evidentemente. Jake Sullivan, um advogado de quinta, por exemplo. Esses caras têm poder de decisão? É óbvio que não é assim que funciona. Assim como o paspalho na Casa Branca que não sabe achar o caminho do banheiro. Ninguém no mundo que estuda relações internacionais e ciências políticas pode simplesmente admitir que esse grupo é capaz de tomar decisões desta portada e com essa amplitude. Não, as ordens vêm de cima, eles cumprem. E no caso do Brasil é muito mais sério, porque no Brasil a ordem que veio de cima, olha, ok, o Brasil vai ter que estar no nosso campo, porque é um ator extremamente importante geopoliticamente, na geopolítica internacional, é membro dos BRICS. O que nós vamos fazer? Nós vamos minar os BRICS por dentro usando o Brasil. Esse é o plano. E até o momento está sendo executado com, eu diria, absoluto sucesso. Por enquanto, Leonardo e vocês todos, veja bem, a gente espera... O que a gente espera? Eu não vou nem dizer do governo Lula. O que a gente espera do Lula, pessoalmente, que absolutamente ele sabe o que está sendo jogado, absolutamente ele sabe que a margem de manobra dele é ínfima, e certamente ele está pensando em como usar um pequeno drible na entrada da grande área para desestabilizar o adversário, sem que o adversário nem perceba que foi desestabilizado. E o Lula é capaz disso.
Ou seja, isso pode ser wishful thinking, isso pode ser uma falsa esperança, mas justamente nas minhas caminhadas sobre a neve, a única coisa que o único floquinho de neve brilhante que me veio foi esse. Ele vai achar um jeito de driblar essa história, mas no momento é absolutamente impossível. Ter duas. Desculpa, Leonardo, só fechando 30 segundos. A visita à China, onde ele vai conversar com o Xi Jinping face to face, isso vai ser maravilhoso. O Wang Yi vai estar lá. O Wang Yi vai passar isso para o nosso chanceler, obviamente, face to face, e o Xi Jinping vai passar certas coisas, certos fatos da nova vida para o Lula face to face também. Isso vai ser muito importante, porque o Lula vai ouvir diretamente do Big Boss, olha, ou inclusive sugestões de como lidar com isso, que afinal eles são parceiros dentro dos BRICS, vão ser parceiros dentro dos BRICS Plus, e são parceiros fundamentais na emergência do mundo multipolar. E mais tarde, evidentemente, em agosto, na África do Sul, durante a cúpula dos BRICS. Então, a gente tem esse intervalo na frente de 3, 4 meses, onde, digamos, Lula e a política externa brasileira podem tentar achar, ok, onde a gente vai driblar esses caras? E como? Pepe, aproveitando aqui esse comentário do Raul, ele fala, pelo menos o Brasil não enviou as armas que a Alemanha cobrou. O fato do Brasil ter se posicionado contra o envio de munição, na verdade, não teria um peso talvez maior do que o voto da ONU? E outra questão, vamos falar sobre essa questão do Brasil não ter enviado as armas e eu já volto com outro tema. Praticamente, sim, sem dúvida. E, evidentemente, os donos do jogo e os seus lacaios, tanto na América do Norte quanto na Europa, ficaram fulos da vida, né? E o que eles tinham para oferecer para o Brasil em troca mais uma vez, absolutamente nada. E a resposta do Lula nesses termos foi absolutamente correta. Eu não quero, como é que chama, insuflar uma guerra. Eu quero trabalhar em função da paz. Corretíssimo. Mas você vê, it's a fucking game, né? Um pequeno ataque e depois defesas reiteradas. O seu gol está sob ataque. Muito. Mas olha, eu estou num lugar onde a barra é mais pesada do planeta, vocês todos. A Rússia é o país mais sancionado na história do universo, provavelmente, no momento. Tem números, eu já perdi a conta do número de sanções. A União Europeia está trabalhando no 11º pacote de sanções, é um negócio completamente alucinante. Agora, a Rússia tem um poder, eu diria, civilizacional, de resistência espiritual e militar, que, olha, vocês podem jogar o que vocês quiserem, nada vai quebrar o espírito dessa nação e dessa civilização. Isso é uma coisa que eu aprendi pessoalmente quando eu era adolescente. O que eu vou fazer aqui agora, quando eu vou no café de manhã? Eu vou levar alguns dos meus Tolstói e Dostoiévski que eu quero reler aqui. E eu quero ir a São Petersburgo fazer o roteiro do Dostoiévski, as 11 casas, se não me engano, que ele morou em São Petersburgo de novo, que eu quero botar o Dostoiévski de novo na minha cabeça e entender a Rússia do século XXI baseado no que o Dostoiévski entendia na Rússia do século XIX. É um poder civilizatório e justamente uma força que pouquíssimas civilizações têm. Esses babacas do Ocidente, que a gente não está falando de descendentes do Kant, do Nietzsche ou do Wittgenstein, a gente está falando de reles funcionários de quinta, tipo o do Scholz, a Pústula von der Lugen, a Annalena 360 graus. Essa é uma gentinha. A gente não está falando de pensadores no Ocidente. Macron, mas imagina, isso é uma gentinha de funcionários de quinta. A gente não está falando de quem pensa. Para vocês terem uma ideia, tem 2 ou 3 pensadores na França inteira, hoje, que são capazes de ir a público, e inclusive na imprensa, na mainstream,
e falar claramente, essa guerra é um absurdo, essa guerra foi provocada e nós estamos pagando o pato. Tem dois na França, que são os dois únicos que eu leio. O Michel Onfray e o Emmanuel Todd. O Emmanuel Todd certamente é conhecido no Brasil, porque vários dos seus livros acho que já foram traduzidos no Brasil. E o Onfray. E o Onfray, claro, ele é completamente devastado, porque ele não é parisiense, ele é normando, ele vive na Normandia, ele vem da classe operária, então, claro, nesses círculos metidos em Paris, ele é um outsider, embora ele tenha uma audiência popular enorme, né? Então, o respeito que a gente pode ter pelo que sobrou da civilização europeia hoje é o passado, basicamente. É a Renascença, é algo do iluminismo, algo da herança do iluminismo, os neo-humanistas que desapareceram no século XX, um personagem, por exemplo, como Pasolini, que era um personagem praticamente da alta Idade Média, renascido como o escritor e diretor de cinema no século XX, e ele fazia um experimento da grande época classicista e humanista italiana para o século XX. Não, você não vê mais não existe mais um personagem desse. Não tem mais. Condenados por essa aglutinação da União Europeia kafkaesca e kafkiana, as diretrizes dessa gentinha de quinta. Entende? E a Rússia não. A Rússia, por que a Rússia é euroasiática? Porque a Rússia está ligada com a Europa, mas é basicamente como é que chama? Um pedação gigantesco de filé mignon euroasiático. É maravilhoso aqui. Você anda na rua, você vai no metrô, você vê a Eurásia inteira na sua frente. Eu olho a cara das pessoas, eu reconheço os mongóis, os kirguizes, os casais, os caras da Altai Mountains, os uigurs, os norte-coreanos. É maravilhoso. E as nacionalidades deles, né? Você reconhece os buriats, os tatars. Está todo mundo aqui. Aqui é um império, um império e um pós-império multirracional, multinacional e multipolar. As polaridades estão aqui dentro de tudo, e os russos aglutinam tudo isso dentro da noção da motherland, da mãe pátria russa. Então, vocês podem, esses vagabundos podem jogar o que forem em cima, que eles vão surfar e eles vão se renovar. A capacidade de resistência é absolutamente extraordinária. E eu não vou nem enumerar a capacidade de resistência e de ataque hipersônica que eles têm e ninguém mais tem, né? Você quer brincar com a gente? Olha o que a gente solta em vocês não vão nem ver quando chegou e destrói tudo. Não precisamos nem chegar a esse ponto ainda, tem? Bom, deixa eu te trazer então essa matéria que está na tela aqui, Pepe, que embora o Lavrov tenha compreendido a posição brasileira, o Sergei Ryabkov, que é o número 2, muito bom, competentíssimo. Parece que um morde e um assopra, né? Então ele falou o seguinte: olha, lamenta o voto do Brasil e dispensa a mediação brasileira na solução do conflito. Porque falou, eu vou traduzir para você, Leonardo, e para vocês todos. E ele conclui assim: a única mediação possível é de quem reconheça a posição legítima da Rússia. Eu vou traduzir para você e para vocês todos esse jogo que não é um jogo de good cop, bad cop. O Lavrov, ele, ao nível de diplomacia russa, ele é a voz oficial da diplomacia russa no planeta inteiro. Ele abre a boca e cada vírgula que o Lavrov fala é esmiuçada em detalhes, seja onde for. E ele é um paradigma da equanimidade. E o Lavrov não ataca. O Lavrov só ataca quando a barra a barra pesada explodiu no speedometer, como no stupidometer, não, o stupiditômetro, whatever. Por exemplo, hoje ele mais uma vez falando que o comportamento das
das delegações ocidentais no G20 em Nova Delhi foi indecente. E que transformou... Travou. Nós que ultrapassou. Voltou, né? Falar, voltou. Ok, desculpe. Então, o nível de exasperação dele extravasa qualquer coisa, né? O Ryabkov, que é um dos deputy foreign ministers, brilhante, absoluta. Bom, todos eles. Por exemplo, anteontem eu tive uma conversa rápida com o Bogdanov, que é um dos deputy ministers também. O nível deles é altíssimo, todos. É absolutamente... comparado com o que a gente vê nas chancelarias europeias e na americana, bom, só rindo. Bom, anyway, o Ryabkov, ele não tem papas na língua. Porque ele não está sempre on the record, ele costuma falar off the record na maior parte das vezes. Quando ele fala alguma coisa on the record, é geralmente uma bomba. E é para destruir o que vem geralmente o que vem do lado americano. O que ele disse sobre o Brasil é a verdadeira posição, eu diria, não só a verdadeira posição do Ministério das Relações Exteriores, como é a verdadeira posição do Kremlin. E isso é muito sério. E é o que a gente estava conversando no início, Leonardo. Eles entendem a motivação, eles entendem a pressão, mas eles não vão prestar a mínima atenção a esse voto. Para eles é irrelevante. Porque, nessas condições, o Brasil não conta. Comportando-se desse jeito, o Brasil não conta nesse grande jogo. E o recado é mais do que claro, né? E você votar dessa maneira, está absolutamente claro que é uma chancelaria que não compreendeu todo o extremamente complexo substrato que levou a guerra à Ucrânia. Que, na verdade, mais uma vez, a guerra da Ucrânia começou há 30 anos atrás, ou há 17 anos atrás, ou em 2014, ou antes da operação militar especial. Não é uma guerra que começou agora. E as razões são extremamente sérias e são razões de big power politics, de política lá em cima. No mínimo há 9 anos, como diz o Jeffrey Sachs aqui, no mínimo. Por exemplo, o Jeffrey Sachs, tudo que o Jeffrey Sachs fez de horroroso para destruir a Rússia nos anos 90, durante os anos de Yeltsin, ele está se recuperando agora. O Jeffrey Sachs é uma história de alguém que está purgando o seu karma negativo enquanto vivo ainda. Os indianos fariam uma análise sensacional do Jeffrey Sachs. É muito importante que o Jeffrey ainda é muito respeitado nos Estados Unidos, bipartidário. Ele falando o negócio dele, ele está dando várias entrevistas falando mais ou menos isso. E é corretíssimo. Não é apenas sem dúvida, se a gente o ponto de vista inicial é Maidan 2014, são 9 anos de guerra. Mas a grande análise de Big Power Politics é que essa guerra começou imediatamente após a queda da União. Eu aludi a isso na minha última coluna. Basicamente, eu voltei a 2000, antes da eleição do Putin. Teve... Muito pouca gente lembra disso. Eu fui escavar essa história. O Paul Wolfowitz teve uma cúpula entre americanos e ucranianos em Washington, em 2000, onde o convidado de honra foi o Paul Wolfowitz, que era um dos neocons históricos. Ou seja, aqueles caras que assinaram o projeto para o novo século americano no final do milênio, antes ainda da eleição de W. George Bush. E o Wolfowitz, na época, um discípulo mal lido do Zbigniew Brzezinski, que é o verdadeiro conceptualizador de toda essa história, que a gente tem que impedir a emergência de um competidor em posição de poder na Eurásia, o Wolfowitz dizendo a gente tem que desmembrar a Rússia e a gente tem que usar a Ucrânia contra eles. Isso em 2000. Antes da eleição do Putin, Leonardo e vocês todos.
A eleição do Putin foi em março de 2000. Eu estava aqui, eu passei um mês em Moscou na época também, cobrindo a vitória de... Quem é Vladimir Putin? O seu passado em Saint Petersburg, o que ele fez antes, etc. e tal. Ele é capaz de salvar a Rússia? E a Rússia estava num estado de devastação absoluta em 2000, depois dos anos da era Yeltsin, onde os Chicago Boys, os Milton Friedmanistas e o próprio Jeffrey Sachs tinham feito o saque absoluto das riquezas russas, que foram endereçadas a um grupo de oligarcas que poderiam, e eram, e continuavam sendo facilmente manipulados pelos... Foi em cima, e o que eles viraram? Viraram oposicionistas, viraram... a Rússia é uma autocracia, voltou à época dos mongóis, etc. E tal. Não, Khodorkovsky, toda essa laia. Esses caras eles subiram na vida durante os anos 90 da era Yeltsin, promovidos, entre outros, pelo Jeffrey Sachs, e depois, quando Putin começou a aplicar realmente a ideia dele e do círculo em torno dele e dos Siloviki, como a gente chama, a aristocracia e a inteligência de segurança e de alta política de inteligência, e nacionalistas, todos eles nacionalistas, soveranistas e nacionalistas, isso é muito importante. Quando isso começou, os primeiros que jorraram foram esses oligarcas. E esses caras eram os caras com quem contava Paul Wolfowitz em 2000, nesse famoso discurso em Washington. Então, isso é só para dar uma ideia para vocês de que a guerra começou há 9 anos atrás, mas a guerra começou também há 23 anos atrás. Além do que, a guerra começou há 30 e poucos anos atrás com a queda da União Soviética, 32 anos atrás com a queda da União Soviética, com o fim da União Soviética. Eu cheguei aqui 3 semanas depois. Eu cheguei aqui em fevereiro de 92, menos de 2 meses depois do fim da União Soviética. E você imagina você chegar sem saber direito. Eu estava na China, obviamente longe de toda a mídia ocidental, vim pela Transiberiana, e quando eu chego em da perestroika do Gorbachev, eu encontrei a Moscou se preparando para virar uma outra coisa que eles nem sabiam o que era. Você imagina um negócio desse? E você viver isso ao vivo, entende? Então para mim, tudo isso é muito natural de reviver todos esses passos, porque nos últimos 30 anos eu acompanhei toda essa história indo e vindo. E voltar agora e ficar aqui um mês, pelo menos, e acho que no segundo semestre eu vou fazer a mesma coisa, é muito importante para colocar em perspectiva os últimos 30 anos, na verdade. E colocar em perspectiva, na verdade, tudo o que aconteceu desde o fim da Guerra Fria. Pepe, tem um comentário aqui do Kim sobre o Coríbico, daquele famoso livro da Guerra Híbrida, que tem feito duras críticas ao Brasil, dizendo que o Brasil teria traído os BRICS. Você leu o Coríbico? Como é que você avalia o trabalho eu não comento outros, porque... Não, eu só comento 3 ou 4 de altíssimo nível. O resto eu nem me dou o trabalho, desculpe. Não. Eu não tenho tempo para isso. É porque ele tem repercutido muito no Brasil, exatamente defendendo uma tese de que teria havido uma traição aos BRICS, né? Bom, o Miguel fala assim... Não, eu não vou comentar por várias razões. Primeiro, eu não li, segundo, não me interessa, e terceiro, se ele falou isso... Eu espero que ele tenha evidência. That's all. Coríbico, que eu saiba, não entende muito de Brasil. Mas bom. Não, sim, anyway, mas o que ele falou também não é tão diferente do que você falou, né? O que você falou... Leonardo, I'm sorry, eu não tenho tempo. E não me interessa. Desculpe. Eu tenho que ler gente muito séria o tempo todo. Eu não tenho tempo para essas coisas. I'm sorry. Eu estou pedindo desculpas a todo mundo. Não, tranquilo. É porque, na verdade, a posição dele não é tão divergente da que você explicitou. O Miguel está dizendo assim, o voto do Brasil mostra porque levamos golpes made in USA, um atrás do outro, e continuamos querendo ter uma, entre aspas, cooperação com os Yankees, né? Talvez não seja cooperação, talvez seja uma relação de dominação, né? Não sei como é que o Pepe avalia esse ponto a partir do voto brasileiro que você já condenou aqui. Cortou. Não, é porque ele fala, quer dizer, que não existe cooperação entre o Brasil e o imperialismo. Ele botou cooperação entre aspas. Era isso, quer dizer, e a gente estava falando exatamente sobre o voto
que você falou que, na sua opinião, é um voto que não chega nem a ser infantil, né? Foi a sua colocação aqui. Vamos falar da guerra propriamente, Pepe, da guerra, porque é o seguinte, quer dizer, com um ano completado nessa semana passada, você vê alguma perspectiva de solução? O plano da China pode avançar? Como é que você vê? Ontem teve uma reunião do presidente de Belarus na China também. Há alguma perspectiva de que a China seja o grande mediador da paz, então? Bom, como colocar isso da maneira mais direta possível? Vocês traduziram a minha última coluna, por acaso? Sim, está publicada. Bom, a minha última coluna é super séria, porque ela entra no X da questão, que você não vai ler em lugar nenhum na mainstream media ocidental, que é o aspecto civilizacional, tanto do ponto de vista russo quanto do ponto de vista chinês, dessa confrontação com o Ocidente. Os chineses sabem perfeitamente que eles são os próximos. E eles sabem perfeitamente que a Rússia é o balão de ensaio vindo dessa... Pois atacar o que eles consideram a ameaça existencial principal, que é a China. Então, os chineses sabem que, primeiro de tudo, como a diplomacia e a inteligência digamos, a sofisticação antropológica chinesa de 5.000 anos não precisa ficar gritando e batendo na mesa como o império dos upstarts, quando eles soltam um documento sério sobre um assunto sério de geopolítica, é uma coisa que foi super refletida antes e é baseada na experiência das dinastias imperiais sucessivas chinesas. Por isso que eu fiz questão de fazer alguns parágrafos nessa coluna sobre o que essa última proclamação, basicamente, que é um documento oficial do Ministério das Relações Exteriores, destruindo, basicamente, toda a demência americana, que é um negócio que o Ministério das Relações Exteriores chinês nunca fez na vida antes. Foi a primeira vez. E aí eu estou sem a minha bibliografia chinesa aqui, mas eu consegui conversar com um scholar chinês e peguei dele uma versão sintética do que isso significa. É um equivalente das proclamações dinásticas imperiais chinesas quando eles estavam se preparando para uma guerra. Eles faziam um documento, imprimiam o documento, diziam o que estava acontecendo, e esse documento era uma espécie de rallying, como é que se chama? A aglutinação de corpos e mentes e preparação da população antes de entrar em guerra. O que esse documento faz agora é a mesma coisa, mas em relação a essa guerra híbrida não declarada. Por isso que eu coloquei no texto Terceira Guerra Mundial Híbrida, porque, por enquanto, é híbrida em relação à China. Ela é quente em relação à Rússia. Embora seja uma guerra por procuração na Ucrânia, é uma guerra quente entre o Ocidente e a Rússia, usando a Ucrânia como uma máquina de moer carne. Então, tem a vertente guerra quente, que já está andando há um ano, e tem a vertente guerra híbrida, que vai ser acelerada cada vez mais contra a China. E os chineses percebem, obviamente, eles veem isso a milhões de anos de distância. Daí, o fato desse documento ser publicado agora, exatamente em sincronia com o discurso do Putin na semana passada. Pepe, ou seja, isso é super, super importante, senão eu vou perder meu trem de pensamento, isso super importante. Super importante. Super importante. Se as pessoas não entenderem isso, vocês não vão entender absolutamente nada do que está acontecendo no mundo. I'm sorry. É muito sério, é super sério. A sincronicidade entre o discurso do Putin na semana passada, tem um link nessa coluna, com a publicação desse documento chinês do Ministério das Relações Exteriores, não é por acaso, porque os dois estavam coordenando isso e soltaram esses dois, o speech e o documento, ao mesmo tempo, simultaneamente,
passando a mesma mensagem. A mensagem para o mundo, para o sul global e para o império é a mesma. A gente sabe exatamente o que vocês querem fazer. E nós temos dois vetores diferentes, paralelos, mas interconectados, porque nós vamos brigar contra vocês. Nós não vamos aceitar isso que vocês estão querendo impingir, não só em cima de nós dois, parceiros estratégicos, Rússia e China, como no resto do mundo, no sul global. Daí a importância dessa sincronicidade a semana passada. A semana passada explica o que está acontecendo agora e explica tudo o que vai acontecer daqui para frente. Ou seja, é uma guerra civilizacional entre uma civilização, entre aspas, ou que restou entre ela, anglo-americana, em decadência extremamente aguda agora, e a emergência de um mundo multipolar, onde duas civilizações acopladas com outras tão antigas ou ainda mais antigas, como a Pérsia e a Índia, por exemplo, entre outras, os turcos também, uma tentativa de se criar um mundo com regras diversas, mais equânime, mais justo e completamente diverso desse mundo que foi inventado e dominado pelos anglo-americanos nos últimos 150, 200 anos, digamos, no máximo. Esse é o substrato da grande guerra, do novo grande jogo que a gente está vivendo agora. E esses dois documentos, o discurso do Putin e o documento chinês, são as pedras filosofais do que vai acontecer daqui para frente. Daí o fato de eu insistir tanto com você e com vocês todos, da importância da sincronicidade do que está acontecendo e do fato de que os chineses e os russos estão perfeitamente em sincronia, entendendo tudo o que está acontecendo, e eles sabem que o jogo é muito pesado e eles vão ter que estar juntos nesse jogo o tempo todo. Eles não podem abandonar um ao outro. Se a China abandona a Rússia, inclusive militarmente, a Rússia, o Ocidente inteiro. Vocês têm uma ideia do que isso significa? É brutal. E não é só a máquina militar da OTAN, é a língua franca. Tudo se articula em inglês. E a língua franca do Império e do Otanistão é inglês. Os russos, eles são muito orgulhosos da língua russa, mas com a língua russa você não vai conseguir convencer o resto do planeta. Você tem que usar a língua franca para convencer o resto do planeta e para explicar para o resto do planeta o que está acontecendo. Então, a dificuldade deles na guerra híbrida é lutar contra a guerra cultural também e contra a soft power. Os russos, e aí vai uma crítica, os russos não entendem como manipular soft power como os americanos entendem. Os americanos são masters de criar invenções, fake news, ou seja o que for, usando soft power. Os russos não sabem, eles vão ter que aprender. Os iranianos não sabem, vão ter que aprender. Os chineses estão aprendendo. Então, isso tudo faz parte da guerra híbrida. A guerra híbrida é em todos os vetores. É civilizacional, filosófica, sociológica, antropológica, político-econômica. Ô, Pepe, você disse que a guerra é quente em relação à Rússia e híbrida em relação à China. Minha pergunta é, você acha que o Império é capaz de manter duas guerras quentes ao mesmo tempo? Não. Ok, vamos aliviar um pouco, porque eu acho que eu levo tudo isso muito a sério. Então, acho que a gente precisa de uma leveza na conversa. Eles não conseguem nem dominar a guerra civil interna deles, Leonardo. O Império está caindo aos pedaços por dentro. Eles não sabem nem o que está acontecendo lá dentro. Você imagina manter uma guerra quente e uma guerra híbrida ao mesmo tempo contra duas superpotências. Nem como piadas classifica, né? Mas é porque pode parecer uma bobagem. Eu vou trazer uma informação, quer dizer, não é uma informação, já é pública, né? A Folha de São Paulo anunciou semana passada que vai voltar a ter, depois de muitos anos, um correspondente na Ásia e vai enviar o seu correspondente para Taiwan. Fiquei pensando, bom, se a Folha vai ter o seu correspondente em Taiwan, será que eles já têm a informação de que acontecerá algo em Taiwan nos próximos meses? Algo mais quente nesse sentido? Ai, Leonardo, puta, olha, você é brutal, cara. Você acha que essa bosta de Folha de São Paulo sabe o que acontece na Ásia? Puta que eu pariu. I'm sorry, agora você conseguiu me irritar.
Não, mas eu acho que eles recebem orientações, Pepe. Eu acho que eles recebem orientações do... Mas é evidente, você acha que a Folha de São Paulo é controlada à distância por quem? Pelo Departamento de Estado, como qualquer jornal. Se o Departamento de Estado se o Departamento de Estado controla o New York Times, que é o jornal do Departamento de Estado, imagina um jornaleco de província na puta que eu pariu com uma Folha de São Paulo. Evidente. Evidente. Mas por que Taiwan neste momento? Né? É essa a minha questão. Por que reforçar uma presença em Taiwan agora? Leonardo, a questão é, a resposta está na sua pergunta, porque esses babacas, obviamente, estão seguindo a linha do Departamento de Estado de que Taiwan vai ser a próxima Kiev. Claro, é mais do que óbvio isso. Esses imbecis, em vez de mandarem um correspondente para Beijing, ou para cá, para Moscou, tá indo para Taiwan. Vai ser um pobre coitado manipulado pela redação, uma redação manipulada pela diretoria, manipulada pelo Departamento de Estado. Imagina, escuta, não se esqueça que eu passei por esses vagabundos todos. Eu sei como funciona a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo por dentro, ao nível de direção. Então, imagina. E isso foi na minha vida passada, quando eu era um pterodáctilo. Você me joga memórias de um passado que, para mim, nem existe mais. Provocamos os piores instintos do Pepe Escobar. Isso, você provocou os piores instintos, Leonardo. Não, mas o objetivo da pergunta era exatamente obter essa resposta, de que, para o Império, Taiwan será aqui a próxima Kiev. É exatamente isso que a gente está questionando aqui nesse. Mas já começou a campanha, Leonardo. Vocês estão vendo aí no Brasil, eu imagino que a campanha já começou. Não, começou uma campanha de fake news de massa. Sim, uma campanha de fake news de massa em todos os ângulos, parte da guerra híbrida anti-China. O principal vetor no momento é: vamos culpar a China pelo Covid. De novo. Já começou. É a história dos lab leaks. É a grande campanha, no momento, dos Estados Unidos inteiro e vazando pela Europa também. Aí volta ao mesmo problema, Leonardo, e vocês todos. Soft power e a guerra de informação. Os russos e os chineses ainda estão aprendendo como navegar esse espaço, onde os americanos são mestres, sem dúvida. Eles inventaram esse espaço e eles controlam totalmente a guerra de informação e todos os vetores de soft power. Então, os russos, os chineses, os iranianos, os turcos, os árabes, todo mundo tem que aprender, e isso é complicado, porque não é na língua, não se esqueça, não é na língua deles, é na língua franca, que é a língua controlada pelo Império. Se você não mina o Império ou não ataca o Império usando a linha franca, você passa completamente em silêncio ou você não existe. Infelizmente, o mundo real é assim. Funciona assim. Eu vou ter essa discussão aqui, talvez daqui a umas 2 semanas, se eu tiver a oportunidade de explicar isso para, por exemplo, o pessoal do Ministério das Relações Exteriores ou gente muito bem posicionada aqui, e os russos precisam ouvir isso de estrangeiros, que eles têm que refinar cada vez mais a capacidade de soft power deles, porque os americanos, todas as guerras que eles vencem ultimamente, são no espaço mediático, no espaço de social networks e no espaço de soft power. Eles são incapazes de vencer uma guerra real contra quem for. Então é isso que os russos... Mais ou menos assim, Pepe. Eles perdem, mas declaram vitória. É tipo isso. Perdi, mas você acertou em cima. Exatamente. Na verdade, na Ucrânia, eles estão tentando achar uma variação de que ganhamos e agora vamos abandonar porque temos coisas mais importantes para fazer. No fundo, é uma variação disso, sem dúvida. Exatamente. Bom, vamos lá. Tem muita gente aqui comentando. Respira, Pepe, respira. Yeah, I know. Ok. Acabou meu café.